Criador. Ou seja, não deixe de buscar as coisas boas enquanto você é novo, enquanto você tem força, enquanto você tem tudo pela frente. Porque, irmão, ser novo é uma coisa, mas nós temos que ser conscientes, não somos eternos. Você pode ser novo, mas não é eterno. Daqui a pouco você passou. Assim como tudo passa, nós passaremos. E isso nós temos que lembrar das coisas, porque quando você começa a lembrar do seu Criador, enquanto você é jovem, Deus começa a dirigir pelos caminhos em que você tenha sucesso. As pessoas dizem, não, deixa, quando eu envelhecer eu vou procurar a igreja, eu vou procurar Deus. E aí passou a oportunidade de tantas coisas na vida, que ele podia ser dirigido pelos caminhos bons. Não é? Eu não sei por onde eu vou entrar aqui, mas temos, por exemplo, pessoas hoje que estão gastando a sua juventude, tudo que podia fazer está gastando nas drogas, está gastando na balada, está tomando cerveja. Eu cheguei um tempo atrás, eu disse a um senhor, eu contei isso para vocês, eu disse, foi verdade, ele estava no boteco e nós começamos a conversar, eu conheci o dono do boteco, o dono do bar, e aí nós começamos a conversar um pouquinho, e ele logo entrou, sabendo que eu era pastor, já quis dar aquelas cutucadinhas. Eu falei, eu vou fazer um desafio com o senhor. Se o senhor aceitar Jesus hoje, daqui 5 anos eu tenho um carro zero na garagem. E ele olhou para mim assustado e falou, que é isso? Eu falei, não, é verdade. Eu falei, quanto o senhor gasta de cigarro? Ele falou, 2 maços por dia. E quantas cervejas o senhor toma? Ele falou, 2 cervejas por dia, então soma. E naquele tempo, naquele mês, e somando aquilo que ele gastava, dava justamente a prestação de um consórcio. Eu falei, não tem matemática mais certa do que essa, porque se o senhor aceitar Jesus, Jesus te liberta, e o senhor não vai gastar naquilo que não é dinheiro, daqui 5 anos o senhor tem um carro zero encostado na sua garagem, pode ter certeza disso. Mas, irmão, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando a pessoa está novo e não lembra do seu Criador, ele vai vivendo a sua vida e desperdiçando a sua vida, ele vai gastando a sua vida, ele vai gastando as suas energias. Quantas pessoas que esquecem do seu Criador estão gastando aquilo que nem tem, fazendo tudo que ganha, gasta, e não só isso, não é só no lado financeiro, mas também no lado financeiro. Tem pessoas que dizem, olha, eu não fiz nada, estou com 35 anos, e agora que eu estou querendo pensar, irmão, se você aceitar Jesus com 18, você já começou a pensar com 18, porque Deus é um Deus, irmão, que leva você pelo caminho certo. Deus leva você para o caminho certo. E aí você não vai ficar com 35 para começar a pensar na vida. Deus já instrui você pelo caminho e de repente você começa até mesmo ter sucesso na vida financeira, porque você passou a estudar, você passou a procurar, você passou a ser honesto, você deixou de roubar, você deixou de perder serviço por causa de ser machão, mas quando tem o Espírito Santo você sabe se dominar e você sabe ficar no emprego e etc tal, por quê? Porque você tem a direção de Deus na sua vida e a sua vida é diferente, porque você tem Cristo Jesus, você tem o Criador, você se lembrou ainda na sua juventude. Mas veja, meus irmãos, lembrar do Criador, porque tem pessoas que fazem tudo que dá na cabeça, vive a vida fazendo tudo errado, esquece de Deus. Quando ele está velho, que está só o bagaço, aí ele vem para Jesus e quer que Jesus faça milagre na vida dele, quer que Jesus recupere o tempo que ele perdeu. Não é? Soltar o bagaço e agora eu estou esperando Jesus fazer um milagre, eu estou esperando Jesus. Irmão, o tempo passou, a pessoa não se lembrou do Criador enquanto ele tinha a possibilidade. Agora é consequência da vida, da semeadura em que fez. Tem pessoas que têm 3, 4, não tem nada. Se tem alguém aqui com problema, o problema é seu. Mas tem pessoas que têm 3, 4 casamentos, tem filho do primeiro, do segundo ou terceiro, e aí depois, pastor, eu não consegui, porque realmente são problemas que a gente vai semeando na vida. Mas quando a gente lembra do Criador, então a gente passa a ser dirigido por Deus, a ter clara a nossa mente clareada pelo Espírito, e aí passamos a ser frutos e semear coisas boas. Pois bem, meus irmãos, vamos então andando um pouquinho, porque no verso 2 diz assim, antes que se escureça o sol. Isso fala dos olhos, antes que os olhos começam a ficar fracos,
sem visão. No verso 3, diz: no dia em que tremerem os guardas da casa, se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores. Sabe o que fala isso aqui? É antes que você fique sem força nos braços, os braços começam a não ter mais força, as pernas já começam a dobrar, por causa, já não consegue mais andar direito, dente já começa a cair, já não tem mais aparência, porque esqueceu do Criador, e agora quando vai lembrar, a coisa já passou. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venha dizer: não tenho neles contentamento. Quantas pessoas já chegaram a dizer: se eu tivesse obedecido o conselho do pastor, se eu tivesse obedecido a minha mãe, se eu tivesse obedecido o meu pai, se eu tivesse dado atenção às doutrinas da igreja, eu não estava onde eu estou. Eu atendi uma moça, uma jovem senhora, ela tinha mais ou menos 35 anos, e ela chegou e falou: pastor, eu estou na situação que estou, porque eu desobedeci a minha mãe, eu desobedeci o meu pastor, eu desobedeci as doutrinas da igreja, e hoje eu estou onde eu estou, e o que eu estou colhendo hoje. E ela era casada com um cabra ruim demais, porque não lembrou do seu Criador nos dias da sua mocidade. Temos liberdade, mas precisamos de ter responsabilidade. Não é só ter liberdade. Hoje as pessoas dizem: eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim, eu sou o que sou, e quem quiser me engula do jeito que eu sou. Tá bom, me engana que eu gosto. Daqui a alguns anos você me passa perto de mim, que eu quero ver como é que você está. Só o bagaço. Daqui a alguns anos você vai me dizer: se eu tivesse ouvido, eu tinha me preparado para o futuro. Quantas pessoas que esquecem do seu Criador têm vivido vida do jeito que quer, mas chegará o momento que a tristeza vai começar a alcançar, e você vai dizer, a pessoa vai dizer: não tenho neles contentamento. Se eu tivesse, e aí alguns dizem: se arrependimento matasse. Quantas pessoas têm dito isso aos meus ouvidos? Se arrependimento matasse, pastor, eu já estaria morto. Por quê? E por que eu não parei? Por que eu não fiz? Por quê? Irmão, hoje Deus está dizendo aos nossos ouvidos: lembra enquanto é dia, lembra hoje, faz um acerto hoje, faça com que o Criador faça parte da sua vida hoje. Ah, pastor, já sou crente, então o começo já está bom. Agora deixa a tua vida na mão de Deus, deixa a sua vida na mão do Senhor, Ele sabe o que é melhor. Veja o versículo 4, o versículo 4 diz: e as duas, aqui está falando as duas portas da rua se fecharem, por causa do baixo ruído da moedura, perdeu a audição, ficou surdo. Você pensa o quê? É questão de tempo. E de repente a vida vai passando, vai esvaindo. Quando chega no verso 5, nós vamos encontrar o sábio dizendo: como também quando tremerem o que está no alto e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira e o gafanhoto já for um peso, não é? Perecer o apetite. O que é isso, irmão? Ixi, é um negócio ruim demais. Esses dias eu cheguei para umas pessoas lá de chegado, dizendo: quando eu tinha a sua idade eu comia bastante assim também. Não é? Quantos irmãos já chegaram nessa idade e dizem: quando eu tinha 20 eu também comia assim. Hoje está comendo só um pouquinho, sem sal. Começa a idade, vai chegando, já não tem mais o sal, já não tem mais não sei o que, já não come isso porque faz aquilo, não come aquilo porque tem aquilo outro, esse tem colesterol, aquilo tem não sei o que. Esses dias eu estava com um pastor na mesa, eu falei: pastor, mas desse jeito nós vamos ter que vegetar, ué. Ele falou: não coma isso, não coma isso, não coma isso. Falei: Jesus, o senhor já estudou? Ele está virando um médico, tanto que ele tem estudado o que pode e o que não pode comer. Por quê, irmão? Porque a saúde já foi, já passou. Ainda bem que a vida dele está na mão de Deus, já fez proeza, hoje ele está administrando a sua saúde. Porém, nós que somos novos, ou eu já estou passando, mas você que é novo, preste atenção, porque vai chegar um dia em que o gafanhoto vai ser um peso extraordinário. Vai ser o dia que você não acha mais o pernilongo em casa,
Você não consegue vê-lo, você não consegue matá-lo, porque você não consegue alcançar a velocidade mais do pernilongo, e ele voa, e você não sabe nem para onde ele está, porque você não tem agilidade mais. Isso, sabe o que isso quer dizer, irmão? Quer dizer que você e eu, nós, você que é novo, você é meu irmão, que tem tudo pela frente, precisa prestar atenção em Deus hoje, quando você tem saúde. E aqui no verso 6, o sábio está dizendo o seguinte: olha, quando perecer o apetite, vai virando moribundo. Perecer o apetite. E olha, e perceber que a morte já está rondando. E os camaradas já estão falando assim: você já comprou o seu terreno? Já acertou com a Bom Jesus? Você já fez plano funerário? E aí alguém está dizendo: a morte está rondando por aí. Lembra do Criador, antes que cheguem os maus dias e cheguem os anos, na quais você venha dizer: eu não tenho prazer mais nisso. Quando eu dizia sempre isso a Meire, a gente precisa, se você quiser andar de carro, ande de carro enquanto você tem saúde. Eu digo isso aos meus amigos. Porque depois que você fica velho, nem carro você quer andar mais. Quantos carrões você vê na garagem e o velhinho sai, dá uma olhadinha no carro e volta para cá. Porque ele não tem mais saúde para viajar 300, 200, fazer uma viagem. Porque não tem saúde. E aí vem o sábio dizendo: lembra do teu Criador, enquanto você tem saúde. Ele pode te fazer feliz e te dar muitas coisas, enquanto você tem saúde, porque a vida passa, ela passa como um conto ligeiro, ela vai rápida como um conto, e de repente você desaparece na história. Quem é que vai lembrar de nós quando passarmos? Ainda por mais insistente que a gente diga o nosso nome, ele passará. Portanto, lembre do Criador hoje, acerte, faça da sua vida uma vida mais feliz, ame mais, odeie menos. Esses dias Deus começou a falar ao meu coração e hoje eu vou falar para vocês. Quantos casais novos que passam 40%, 50% da vida brigando em casa. Quantos casais que poderiam desfrutar de um bom casamento, de um bom relacionamento, poderiam desfrutar da companhia, passam brigando 30%, 40%, 60%, 70% do tempo em que poderiam estar desfrutando um do outro, aproveitando a juventude, tendo um bom relacionamento, mas não passam brigando, e brigam, e se degradiam, e quando chega 30, 40, 50, 60 anos, e vai viver junto, e aí começa: quanto tempo nós perdemos jogando coisa fora. Deus estava falando ao meu coração: quantas pessoas estão perdendo por deixar Deus por lá de fora de casa. Não lembra do Criador. Em vez de chamar o Criador para dentro de casa, para Ele organizar a família, para Ele ajudar na convivência, a gente deixa o Criador por lado de fora na porta, e diz: aqui dentro nós quebra o pau, e começa a discussão, discute por causa de tudo na vida, discute por causa do ovo que não estava bem frito, discute por tudo, e vai discutindo, e a briga, e olha, irmão, o casamento vai se cada dia pior, cada dia pior. Diz o sábio que nós devemos lembrar do nosso Criador nos dias da nossa mocidade. Lembra de colocar Deus dentro do seu casamento enquanto você é novo. Não vai só esperar para pedir pelos netos depois. Peça
Que Deus ajude você a ter uma vida feliz hoje. Deixe de brigar, deixe essas coisas do lado de fora. Você não foi feito para brigar. Você, se Deus fizesse para brigar, você já vinha vestido com uma armadura, você já vinha com um capacete de luta, não, você não foi feito para brigar, você foi feito para conviver. Nós somos pessoas sócio. Nós somos pessoas sócio. Nós somos pessoas que nós vivemos em sociedade. Veja, meus irmãos, que quando a gente começa a observar a vida, quanto tempo as pessoas perdem com tantas coisas mesquinhas, com tantas coisas pequenas, com tantas coisas que não vale a pena. Brigam, discutem, perdem tempo, sofrem, sem ter, absolutamente, sem ter lucro com isso. A vida passa. Ah, pastor, e se a gente largar de um e pegar outro? É a mesma coisa. Você vai casar com outro ser humano, e ele vai vir com um punhado de defeito também. Pastor, e se a gente não tem jeito? E se a gente viver sozinho? Pior ainda, a solidão te mata. Você vai viver sozinho. Daqui a pouco a solidão acaba com você. Você não vai conseguir viver sozinho, porque nós fomos criados. Deus falou: deixará o pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Muitos casamentos começam no céu e terminam no inferno das intrigas. Por quê? Porque a gente não lembra do Criador. Ah, pastor, pensei que isso aqui era só para jovem. É, jovem, enquanto você é inteligente. É só para quem quer usar a inteligência, para quem deseja ter uma vida de paz, não esperar as coisas passarem, e quando não tiver mais nenhuma esperança, aí a gente se torna. Às vezes a gente olha para os velhinhos, que eu também estou chegando perto. A Meire não gosta que eu fale isso. Mas tem outro jeito? Se tivesse. Mas a verdade é, você olha para um. Aí ele diz: essa é a minha melhor companheira. Brigaram a vida inteira. Se degradaram, se arrebentaram. Aí ela olha para ele e fala: ai, que bom que eu tenho isso. É o melhor companheiro hoje, depois que está. Porque não tem mais jeito, já está capengando, arrastando os restos. Só está esperando a morte passar para levar um. Acabou a força da briga, da confusão. Irmão, vamos aprender com o sábio ser inteligente. Quando o inimigo da confusão chegar na sua casa, diga lá para ele que tem um Criador dos céus e da terra, que você se lembrou, que você colocou ele dentro do seu parâmetro de vida. Porque tem pessoas que passam a sua vida toda, gastam a vida toda sem poder. Olha, quando você não consegue administrar isso, não coloca o Criador, os casais começam o seu relacionamento no céu do afeto e terminam no inferno dos atritos. Porque é o atrito, é atrito. Irmão, isso tem deixado quantas pessoas angustiadas, famílias divididas, porque não lembram do seu Criador nos dias da sua mocidade. Quando a gente coloca nossas vidas, não que acaba os problemas, porque nós criamos problemas. O ser humano é um problema. Ser humano. Porque alguém falou: olha, pastor, resolvi todos os problemas, casei. Falei: você arrumou um outro problema, né? Falei para um jovem: vai resolver um e vai trazer mais um punhado para dentro. Por quê? O ser humano é um problema.
O ser humano, ele é assim. E se não tem, ele arruma. A Bíblia diz que, é a Bíblia que diz, que Deus fez o homem reto, mas ele procurou muitas invenções. Deus fez o homem perfeito, mas depois do pecado, irmão, ele se tornou uma situação difícil. E aqui chega o sábio dizendo: lembra do seu Criador nos dias da sua mocidade. Lembra enquanto é tempo, enquanto você está vivendo, para chegar o momento em que você vai dizer: agora não adianta mais. E é isso que Deus está querendo nos dizer nesta noite. Sabe por quê? De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Isso quer dizer, é o resumo da vida. É o resumo. Quando você temer a Deus, não é ter medo de Deus. Tem gente que, ai meu Deus, se Deus me lançar no inferno, tem medo de Deus. Isso não é vida. A vida boa é você respeitar a Deus como Deus e colocá-lo no seu lugar, no seu trono, e saber que Ele é o Salvador da sua alma. Foi Ele que amou você primeiro, que enviou Jesus Cristo para morrer no seu lugar, e por misericórdia, hoje você é salvo. Então você começa a ter um relacionamento com Deus. Não é medo, mas é o temor de Deus. Quando você reconhece Deus em todos os seus caminhos, quando a gente passa a temer a Deus, então Deus começa a abençoar. A gente vamos sendo mais agraciado, Deus vai revelando, Deus vai abençoando, Deus vai entrando nas áreas da nossa vida. Nós passamos a obedecer os seus mandamentos. E aí a gente passa a ter mais controle, começa a surgir os frutos do Espírito, que é bondade, longanimidade, bondade, mansidão, temperança, não é? Onde está a temperança? É só fruto do Espírito. Esses dias eu estava dizendo aqui na escola dominical, hoje as pessoas querem os dons do Espírito, profetizar, mas é poucas as pessoas que estão dizendo: eu quero ter os frutos do Espírito. Na verdade, irmãos, quando nós lembramos do Criador, enquanto é hoje, então Deus envia a sua graça, o Espírito da graça, e começa a frutificar nas nossas vidas os dons, os frutos do Espírito. Óbvio que o dom, Deus quer dar dom, o Espírito Santo quer dar dom, não temos nada contra dons, mas tem gente que jamais quer os frutos, quer somente os dons. Ele quer que tenha dom, mas não quer que tenha fruto, porque na verdade o fruto é o que vai fazer com que você tenha uma vida abençoada. Você vai temendo a Deus, o Espírito Santo vai entrando, vai movendo, vai produzindo longanimidade, bondade, mansidão, o amor, a caridade. O amor tudo suporta, tudo espera, tudo crê, e a coisa vai andando. Você vive uma vida mais tranquila, mais confiante, você não fica mais desesperado. Irmão, tem tanta gente desesperada, por quê? Porque não tem a paciência como fruto do Espírito, não tem o amor de Deus. Por que tem muita briga, muita confusão? Porque está faltando o amor, e o amor é um fruto do Espírito. Quando você lembra do Criador, os frutos do Espírito começam a fazer parte da nossa vida. E eu estou dizendo isso para vocês, não é para fazer tempo de mensagem, não. Eu estou dizendo isso para vocês, que Deus quer fazer isso na nossa vida. Porque é necessário que a gente faça enquanto a gente... é que quando ficar mais... Tem pessoas dizendo assim, dentro do casamento, por exemplo, começam a brigar desde o primeiro mês, né? Aí então diz: olha, eu acho que está faltando para nós uma casa maior. Está faltando não sei o quê. Vai comprando, vai ajeitando. Quando vê, com 3 anos, fala: não tem jeito não, tem que nascer um filho então. Vai nascer o filho e vai resolver tudo aqui em casa. Mentira. O filho não resolve nada em casa. Vai criar mais uns problemas, porque ele vai chorar de noite e o pau vai fechar do outro lado. Não, precisa nascer filho aqui para resolver o problema do amor. Irmão, filho traz amor. O que traz amor é relacionamento com Deus. É relacionamento com Deus que vai trazer amor. Esse negócio de falar: não, vamos botar uns 4 filhos aqui, aí você vai perder o resto que você tem. Não é? Porque tem gente que acha que filho vai consertar o casamento. Filho não conserta casamento. O que precisa é relacionamento com o Criador.
Conforme você vai se relacionando, o seu linguajar fica mais macio, a sua vida passa a ser uma vida mais macia, o seu relacionamento com Deus vai trazendo você um linguajar mais temperado, a sua palavra já não é mais arrogante, e aí você já não tem lugar mais para briga, você não é mais briguento, e quando um não quer, dois não briga, e a coisa começa a funcionar, porque o relacionamento com Deus vai trazendo controle, vai trazendo acomodação, e a vida com Deus vai trazendo crescimento, e quando menos espera, aquele casamento falido está na mão de Deus, porque Deus entrou, você e eu, nós demos lugar para isso. Mas quando isso não acontece, então as coisas vão por aí afora, e acontece o que diz aqui o sábio. E nós entendemos, meus irmãos, que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio? Tema a Deus. Não é medo, é relacionamento. É colocar Deus no seu devido lugar. E quando nós fazemos isso, o próprio Deus se incumbe de trazer bênção e paz. O problema é que a gente inverte. Estou buscando uma bênção de Deus. Bênção.